Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique e agora nós estamos retomando nossas aulas na TV. Nós vamos trabalhar hoje com o valor numérico de uma expressão algébrica, né? Eu espero que todos aqui tenham tido um excelente fim de ano, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e vamos retornar nossas aulas, viu? Vamos lá? Como eu falei, nós vamos tratar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Primeiramente, o que é uma expressão algébrica? A expressão algébrica são expressões que apresentam letras e números ou somente letras. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Eu tenho aqui, 2x mais 3y, é uma expressão algébrica. Você vê ali as letras que são x e y, nós chamamos de incógnitas. Nós temos aqui x menos 5. Também é um exemplo de expressão algébrica, e aqui temos A mais 2B. Se por acaso eu colocar somente A, já representaria uma expressão algébrica, né, que teria o termo desconhecido, que era representado pela letra, certo? Mas como isso aqui nós estamos apenas revisando, vamos ao que nos interessa no momento, que é valor numérico. Vamos determinar o valor numérico das expressões a seguir. Aí nós temos aqui duas expressões. Tem o 5x mais 3y e tem o 6a menos 2b, né? Esse valor numérico é determinado de acordo com o valor que cada variável assume, né? Aqui, nesse exemplo específico, por exemplo, na primeira, que tem um 5x mais 3y. O x vai admitir o valor 1 e o y vai admitir o valor 2. Mas só que, nesse momento, foi o valor que eu realmente escolhi para colocar aí. Você pode escolher qualquer valor para essas variáveis, né? Nesse momento nós vamos trabalhar com esses dois valores aí. Como é que eu faço? Eu substituo esse valor x pelo valor que está determinado ali e o y também pelo valor determinado. No caso é 1 e 2. No lugar de x eu colocando 1, fica 5 vezes 1. Aí mais o que? O valor do y é 2, mais 3 vezes 2. Então, você multiplicando 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 2 são 6, agora é só somar os 2. 5 mais 6 é 11. O que significa? Que para o valor x igual a 1 e y igual a 2, o valor numérico dessa expressão é 11. Se por acaso os valores de x e y fossem alterados, o valor numérico dela também seria alterado. Supondo que se eu colocasse x igual a 2 e y igual a 1, como é que ficaria? Ficaria 5 vezes 2 são 10, mais 3 vezes 1 são 3, então 10 mais 3 são 13. Já seria diferente, só o fato de você inverter os valores já faz diferença no resultado que você vai encontrar, no valor numérico encontrado. Para essa aqui eu tenho 6a menos 2b, no caso 6, o valor de a é 2, então ficaria 6 vezes 2. O valor de b é 5, então fica menos 2 vezes 5. Aí agora 6 vezes 2 são 12 e menos 2 vezes 5 são 10. 12 menos 10 são 2. Se eu fizer da mesma forma que aconteceu lá, se eu alterar os valores que eu tenho aqui, também nós vamos obter resultado diferente, viu? Sempre. Agora, tratando em situações de problema, observe essa piscina aí. Nós temos a piscina, um lado dela é x, o outro lado é 2x. A pergunta é, qual é o perímetro dessa piscina? Lembrando primeiramente, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo. No retângulo, eu sei que os lados paralelos são iguais, né? Então, se esse lado aqui é x, o outro lado também vai ser x. Então, quer dizer que vai ser o x duas vezes, né? O lado x, então vai ser 2 vezes x. Vai ser mais o quê? Mais o lado 2x também duas vezes, que vai ser 2 vezes 2x. Fazendo 2 vezes x, eu tenho 2x.
E 2 vezes 2x eu tenho 4x. Então 2x mais 4x eu tenho 6x. Esse é o perímetro dessa piscina. Agora, como nós estamos tratando de valor numérico, eu posso admitir um valor para x, né? Agora, supondo que eu admita para x o valor 3, x igual a 3. Como é que eu sei o perímetro dessa piscina, no caso seria em metros, né? É só substituir o x pelo valor que eu admiti para ele, que nesse caso é 3. Então eu tenho aqui, ó, 6x vai ficar, no 6x vai ser 6 vezes 3. 6 vezes 3 são 18. Então, para x igual a 3, o perímetro dessa piscina é igual a 18. Próximo exemplo, ó, qual é a área do gramado que cerca a piscina abaixo, que é da casa de João? Observe o seguinte, né? Essa piscina está localizada num terreno. A piscina é retangular e o terreno também é retangular, né? Aí a pergunta é apenas sobre a área do gramado. Observe que o gramado e a piscina ocupam o terreno da casa, né? Então, nesse caso, para eu saber só o valor do gramado, eu tenho que saber a área do terreno, que é retangular, né? Aí eu subtraio a área da piscina. Então vai ser a área do terreno menos a área da piscina. Primeiro, o terreno ele é maior do que a piscina, né? Então, para eu saber calcular a área de um retângulo, o que é que eu faço? Lado vezes lado. Então, eu vou multiplicar esse lado 12 vezes o lado x. 12 vezes x, para saber a área desse terreno aí, né? Aí vai fazer o quê? Menos a área da piscina. A área da piscina vai ser um lado y vezes 5. Y vezes 5 é 5y. Então, essa expressão, ela determina a área que eu estou procurando, né? Que é a área do gramado da casa de João. Agora a pergunta é, se eu quiser saber um valor numérico para essa expressão, o que é que eu teria que fazer? Admitir um valor para x e um valor para y. O que é que eu fiz agora? Eu admiti para x o valor 10 e para y o valor 8. De posse desses valores, eu faço substituir na expressão e eu obtenho um valor numérico. Aí eu tenho agora, se eu tenho 12x, vai ser 12 vezes o valor de x, que é 10. Menos, se eu tenho um valor de y igual a 8, vai ser 5 vezes 8, que é o valor de y. Agora, resolvendo essa expressão, eu faço só o quê? Multiplico 12 vezes 10, que é 120, menos 5 vezes 8, que é 40. 120 menos 40 é quanto? Você ignorando o zero, 12 menos 4 é 8, então vai ser 80. Então, a área do gramado da casa de João seria 80. Outra situação que acontece muito, ó. Para fazer um frete, João cobra um valor fixo de R$ 45 mais R$ 4 por desculpe, quilômetro rodado. Qual expressão representa o valor que ele cobra para fazer um frete no percurso ida e volta qualquer? Muito bem. Primeiro, o que é que esse problema nos deu de dados? Ó? Ele diz que ele cobra um valor fixo, esse valor é possivelmente para pagar as despesas fixas do carro que ele utiliza, né? Que é R$ 45. Depois, o valor por quilômetro é R$ 4. E por fim, a distância percorrida. A distância percorrida vai depender de para onde ele vai. Esse valor não é fixo.
ele é variável, por isso eu representei ele por uma letra. Nesse caso eu representei pela letra X. Então eu tenho um valor fixo que o inicial não muda, eu tenho um valor por quilômetro que também não muda, mas eu tenho uma distância percorrida que é variável. Então, a nossa expressão vai ficar como? Vai ser 45, que é o valor fixo, que esse valor não altera, mais 4 vezes a quantidade de quilômetros que ele for percorrer, que eu não sei qual é o valor, que é X. Então, essa é a nossa expressão. Agora, se por acaso, quanto João cobraria por um percurso de 28 km? Se ele fosse fazer um frete de 28 km, né? Quanto ele cobraria? Como nós já temos a nossa expressão, é muito fácil, é só substituir o valor de X pela quantidade de quilômetros, que é o percurso dele, que é 28 quilômetros. Então seria 45 mais 4 vezes o valor de X, que é 28. Sendo assim, é 45 mais 4 vezes 28, que dá 112. Agora é só somar. 45 mais 112 dá 157, né? Então, nesse caso aqui específico, João iria cobrar R$157 por esse percurso. Outro exemplo bem interessante, principalmente para quem acompanha a NBA, né? E você sabe que aqui na parte de basquete as cestas podem ser de 2, 3 pontos, né? Ó, em uma partida de basquete, um jogador marcou X cesta de 2 pontos e Y cesta de 3 pontos. Qual expressão representa o total de pontos desse jogador numa partida? Primeiro, eu sei que ele marcou uma certa quantidade de cestas de 2 pontos. Então é só multiplicar a quantidade de cestas vezes o valor de pontos de cada cesta. Então seria, a quantidade é X e o valor de cada cesta era 2, então seria 2 vezes X. Do mesmo modo é com as cestas de 3 pontos. A quantidade das cestas de 3 pontos foi Y, então é só multiplicar 3 vezes Y. Aí a expressão seria essa aqui. Além dessa expressão, o que é que eu tenho mais? Pode ser, por exemplo, se quantos pontos esse jogador marcou em um jogo em que ele converteu 7 cestas de 2 pontos e 4 cestas de 3 pontos. Vejam bem, nós temos aqui a nossa expressão. Aí nós sabemos que o valor de X é igual a 7, porque 7 é a quantidade de cestas de 2 pontos que ele marcou. E Y é igual a 4, que é a quantidade de cestas de 3 pontos que ele também marcou, né? De posse desses valores, fica mais fácil, você faz só substituir o X por 7 e o Y por 4. Aí fica 2 vezes 7 mais 3 vezes 4. Nesse caso, 2 vezes 7 são 14, mais 3 vezes 4 são 12. Somando 14 mais 12, nós temos 26. Ou seja, se o jogador converteu 7 cestas de 2 pontos e 4 cestas de 3 pontos, significa dizer que ele marcou 26 pontos nessa partida aí. É um bom número, né? Agora, vamos fazer algumas atividades. Ó, primeiro, Lúcio faz pequenos fretes, cobrando uma taxa fixa de R$50 e R$80 por quilômetro rodado, indicando por X o número de quilômetros rodados. Letra A. Qual a expressão que representa o preço cobrado por Lúcio? E letra B. Quanto ele cobra por um frete de 14 quilômetros? Vamos ver como é que fica isso aqui. Primeiro, ó,
Nós temos aqui na questão um valor fixo que ele já cobra, que é de R$50. Além desse valor fixo, temos também o valor por quilômetro rodado. Cada quilômetro custa R$8. Nós precisamos também da distância que ele vai percorrer, que essa distância é variável. Então, nós vamos classificar como X. Vamos nomear como X, porque eu não sei qual é a distância que ele vai fazer. Porque cada frete é uma distância diferente, né? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Vamos juntar isso tudo numa expressão. Eu já sei que o primeiro valor vai ser o 50, porque esse valor não varia, que é o de 50, a taxa fixa, que é 50. Aí vai somar mais, além dessa taxa fixa, ele vai pagar o quê? Mais R$8 por cada quilômetro rodado, multiplicado pela quantidade de quilômetros que ele percorreu, que eu não sei qual é a distância, vou chamar de X. Essa aqui é a nossa expressão, certo? Então, qualquer que seja o frete que o Lúcio vai fazer, ele pode utilizar essa expressão para calcular o valor. Agora, se por acaso ele quiser fazer alguma alteração nesses valores aqui, por exemplo, ele quer aumentar a taxa fixa dele de 50 para R$60, e o valor por quilômetro ele quer aumentar supondo para R$10, essa expressão aqui também ficaria diferente, ó. Alteraria lá e alteraria aqui. Mas para essa situação, a expressão é essa. Agora, o que nós temos mais? Na letra B, ele pergunta quanto ele cobraria por um frete de 14 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que a distância é 14. Então, se a distância é 14, quer dizer que o valor de X nessa situação agora será 14. O que é que eu tenho que fazer? Substituo o valor 14, que é a distância percorrida, naquela nossa expressão ali. Eu tenho a expressão 50 mais 8x. No lugar do x coloco 14, fica 50 mais 8 vezes 14. Agora é só multiplicar. 8 vezes 14 dá 112. Aí 112 mais 50 dá 162. Então, se o frete for uma distância de 14 quilômetros, o valor cobrado por Lúcio será de R$162. Próxima atividade. Ó, uma empresa de confecções tem um custo mensal de funcionamento de R$12 mil. Ou seja, independente de ela estar trabalhando ou não, o custo mensal dela é isso aí, esse custo mensal não muda. Possivelmente com pagamento de funcionários, outras despesas mais, como energia, manutenção de máquinas e tudo mais, né? Aí, ó, o custo de produção de uma camiseta é de R$4 mil. Ou, perdão, de R$4. Pergunta é, letra A, quanto custa para a empresa produzir 1.500 camisetas, né? E letra B, se cada camiseta for vendida a R$14, a empresa terá lucro ou prejuízo, né? E de quanto seria esse lucro ou prejuízo? Primeiro, nós temos que determinar a expressão, né? Ó, a empresa tem um custo mensal fixo de R$12 mil. Ela tem também o custo por camiseta, que é R$4. E a produção de camisetas, a quantidade de camisetas que nós queremos produzir, eu vou chamar de X. Aí, para determinar a nossa equação, eu faço o seguinte. Eu vou ter que somar esse custo mensal fixo,
mais o custo de camiseta multiplicado pela quantidade de camisetas que vai ser produzida, né? Então, o custo mensal fixo vai ser R$ 12.000 mais R$ 4 multiplicado pela quantidade de camisetas que é X. Com base nisso, eu já tenho a nossa expressão. A expressão que determina o custo de produção dessa empresa é essa aqui, ó, é 12.000 mais 4 vezes X. Agora, a letra B me pergunta o seguinte: quanto custaria para a empresa, se cada camiseta que ela vendesse aqui, dessas 1.500 que ela vai produzir, se ela vendesse por R$ 14, teria lucro ou prejuízo, né? Primeiro, eu vou ter que calcular quanto custa para produzir essas 1.500 camisetas. Aí, para produzir, é só substituir o X pela quantidade de camisetas, que é 1.500. Então, fica 12 mais 4 vezes 1.500. Eu faço primeiro essa multiplicação de 4 vezes 1.500, que dá 6.000, somando com 12.000 dá 18.000. Pronto. Para eu produzir 1.500 camisetas, a empresa gastaria R$ 18.000. Agora, vendendo essas 1.500 camisetas a R$ 14, quanto a empresa ganharia? Primeiro, o preço de venda é R$ 14, e aí 14 vezes 1.500. 14 vezes 1.500 dá 21.000. Então, a empresa gasta para produzir essas camisetas 18.000 e ganha, vendendo a R$ 14, ganha 21.000. Então, isso quer dizer o quê? Se o preço de venda foi maior, isso quer dizer que a empresa teve lucro, né? Então, fazendo os 21.000 menos os 18.000 de custo, a empresa sobra ainda para a empresa R$ 3.000, que ou seja, a empresa teve um lucro de R$ 3.000. Agora, na atividade 3, ó, eu tenho duas figuras aí abaixo. As duas figuras são um trapézio e um triângulo, né? Aí vamos determinar o perímetro de cada polígono abaixo, sendo x igual a 3, y igual a 5 e z igual a 6. Vamos lá? Eu deixei aqui as duas figuras e também os valores que admitem para x, y e z, né? Primeiro, lembrando que é perímetro, soma dos lados da figura, né? O que é que eu vou fazer? Somar os lados de cada uma dessas figuras aqui. Aí eu tenho, ó, 2x mais 2y mais z. Aí o que é que eu faço? Soma 2y mais 2y dá 4y. E o z, como é uma letra diferente, eu não posso somar com y lá, né? Aí o que é que eu faço agora? Vou substituir as letras pelo valor que elas admitem lá. No caso do y, o valor do y é 5 e o valor do z é 6. Agora eu faço, ó. Quanto é 4 vezes 5? 4 vezes 5 são 20. Com mais 6 dá 26. Agora, para encerrarmos, eu vou deixar para vocês aqui resolverem essa questão aqui. Eu dou 2 minutinhos para vocês resolverem aí. Daqui a pouco a gente volta e vocês conferem, a gente confere o resultado junto aqui, certo?
Muito bem, vamos conferir aqui. Para vocês resolverem isso aqui, é só lembrar primeiro, a gente tem que calcular o perímetro. O perímetro eu calculo como? Dando os 4 lados da figura. Aí eu tenho aqui 2x mais 3x mais 4x mais 5x. Eu somando isso aqui, eu tenho 2 mais 3 são 5, com mais 4 são 9, com mais 5 são 14. Eu tenho 14x. Agora, o valor de x é quanto? Na questão foi admitido o valor de x igual a 3. Então, é só substituir. 14x fica 14 vezes 3. E 14 vezes 3 são 42. Muito bem, para o perímetro da figura 1, nós obtivemos 26. E da figura 2 foi 42. Pessoal, nós vamos encerrando hoje por aqui. E eu agradeço a participação de todos, todo mundo que está assistindo. Espero que todos tenham entendido bem as questões e até a próxima aula, viu? Tchau. Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique e mais uma vez estamos aqui com vocês. Na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades sobre o conteúdo anterior que nós vimos, que foram expressões, valor numérico de uma expressão algébrica. No final da aula, durante a aula eu vou deixar algum tempo para vocês resolver algumas questões e vamos ver como é que vai andando, o andamento na sala, né? Vamos lá? Valor numérico, continuando a atividade anterior, né? Estamos aqui na atividade 4. Ó. Em certa cidade, o taxista cobra R$ 5,00 de bandeirada e mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Aí na letra A, escreva a expressão que determina o custo de uma corrida para o passageiro. E letra B, qual seria o valor pago pelo passageiro caso o percurso fosse de 15 quilômetros. Eu vou deixar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão e daqui a pouco eu volto para a gente conferir o resultado.
Vamos lá. Primeiro, letra A pede para a gente determinar a expressão, né? Primeiramente, a bandeirada. Se você não sabe o que é essa bandeirada, é aquele valor fixo que no momento que o taxista liga o taxímetro. Quando você entra no táxi, no momento que ele liga o taxímetro já tem um valor lá, né? Esse valor é que é chamado popularmente de bandeirada, viu? Esse valor é de R$5. É como se fosse que você estivesse pagando, entre aspas, né? Só para a permanência do taxista ali naquele local, né? Ou talvez até pelo retorno dele, né? Depois, tem um valor por quilômetro rodado. Esse valor por quilômetro é R$3. Aí tem também a distância que o taxista vai percorrer, que essa distância é variável, não é fixa em todas as vezes, a corrida é diferente, né? E essa distância, então, eu vou chamar de X. Sendo assim, fica muito fácil. É só colocar o valor fixo, que é de R$5, mais R$3, que é o valor por quilômetro rodado, multiplicado pela distância, que a distância é X. Essa é a nossa expressão. Agora, na letra B, ele pergunta qual é o valor cobrado por uma corrida se a corrida tiver uma distância percorrida de 15 km. Então, fica muito fácil, é só você substituir esse valor 15 naquela expressão ali. Eu tenho uma expressão que é 5 mais 3x, substituo o valor 15 no valor lugar de x, fica 5 mais 3 vezes 15. 3 vezes 15 são 45. E 45 mais R$5 é igual a 50. Ou seja, o valor pago para uma corrida que seria nessa situação, né, uma corrida de 15 km, seria igual a R$50. Agora, a próxima atividade, ó. O lucro de uma empresa de brinquedos é dado pela expressão algébrica. L é igual a 50B menos 780. Sendo L o valor do lucro, né? E B é o número de brinquedos vendidos. Se num determinado mês essa empresa vendeu 140 produtos, quanto ela obteve de lucro, né? Eu vou deixar 2 minutos para você resolver essa questão aí. Daqui a pouco a gente volta e confere o resultado, certo?
Muito bem. Ter suficiente para todo mundo resolver. Ó. Nessa questão está bem fácil, porque você já tem a expressão que você vai utilizar para determinar o valor desse lucro, né? Nós sabemos que nessa questão nós temos 140 brinquedos vendidos, né? E temos essa expressão. O que é que eu tenho que fazer? É só substituir o valor de B, que é a quantidade de produtos que foram vendidos, a quantidade de brinquedos, pelo B, pela variável da expressão. Então, se eu tenho lucro é igual a 50B menos 780, fica 50 vezes 140 menos 780. Agora, você multiplicando aí 50 vezes 740, ou 140, você vai encontrar o valor de 7.000. E 7.000 menos 780, você tem 6.220. O que significa dizer que o lucro dessa empresa é de R$ 6.220, se ela vender 140 produtos. Agora, atividade 6. Um alocador de veículos tem o seguinte plano: R$ 48,00 por dia e R$ 2,00 por cada 10 quilômetros rodados. Primeiro, escreva a expressão que determina o custo do aluguel desse carro, né? E letra B, Raimundo passou 4 dias com o carro e rodou 110 quilômetros. Quanto ele pagou a locadora? Aí eu vou deixar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver, daqui a pouco a gente volta para conferir o resultado.
primeiramente temos que ter determinada expressão, né? Aí, a quantidade de aluguel eu vou chamar de D. Os quilômetros rodados vou chamar de Q. O valor por 10 quilômetros é R$2, que o valor não muda. E o valor por dia eu vou no valor de R$48. Aí, o que é que eu tenho que fazer para saber a quantidade o valor que eu tenho que pagar, né? Primeiramente, eu tenho que saber quantos dias eu passei para eu multiplicar por 48, que é o valor que eu pago em cada dia que eu fico com o carro. Então vai ser 48 vezes D. E mais o que? Mais a quantidade de quilômetros rodados vezes 2 dividido por 10. Por que eu tenho que dividir isso? Porque esse valor que eu dei de R$2, ele é para cada 10 quilômetros. Então ele fica aqui, ó. Vai ser 48D mais 2Q dividido por 10. Você pode perguntar, professor, por que não é só 2Q? Porque esse valor esse valor de R$2 não é por cada quilômetro, é por cada 10 quilômetros. Então por isso que eu tenho que dividir por 10. Agora, a letra B pergunta quanto o Raimundo pagou para ele utilizar esse carro durante 4 dias rodando 110 km, né? Então, a quantidade de dias foram 4, os quilômetros rodados foram 110. Aí nós temos aqui a nossa equação, né? É só substituir o D por 4 e Q por 110. E encontramos o resultado do valor que custou para Raimundo o aluguel desse carro. Vamos ver aqui, ó, C é igual a 48 vezes 4 mais 2 vezes 110 sobre 10. Agora, resolvendo essa equação, 48 vezes 4 eu tenho 192, aqui ó, eu tenho 2 vezes 110 dividido por 10. Nessa situação, eu posso só cortar esses dois zeros. Cortando esses dois zeros, é como se eu estivesse dividindo por 10. Aí sobrou o que lá, ó? 2 vezes 11. 2 vezes 11 é 22. Então, o custo agora eu tenho qual é? 192 mais 22, que dá 214. Então, para Raimundo, o custo do aluguel desse carro foi de R$214. Ó, atividade 7. A quantidade de água que, em litro, é tirada de um poço para ser armazenada em uma caixa d'água é dada pela expressão Q é igual a 36T mais 12, onde T é o tempo decorrido em minutos. Após uma hora de funcionamento, quantos litros essa bomba terá retirado do poço? É uma situação, né? Então, se a caixa d'água tiver capacidade de 10.000 litros, ela estará completamente cheia em 3 horas. Vamos deixar 3 minutinhos para você resolver. Daqui a pouco nós voltamos para conferir o resultado.
Muito bem, vamos aqui. Ó, para calcularmos essa quantidade de água, nós sabemos que o tempo é 1 hora, né? E 1 hora equivale a 60 minutos, porque na expressão o tempo é calculado em minutos. Então, se eu tenho uma expressão Q igual 36T mais 12, só substituir o tempo pelo valor dele, que é 60. Então, vai ficar 36 vezes 60 mais 12. Multiplicando 36 por 60, você vai obter 2.160 mais 12, que totaliza 2.172. Esse aqui é o valor a quantidade de água que é retirada do poço pela bomba lá em 1 hora, né? Agora, o segundo questionamento é sobre o tempo, né? Se por acaso em 3 horas a caixa estaria totalmente cheia, né? Aí você poderia perguntar se a gente deveria multiplicar. Aí vamos fazer o seguinte: 3 horas equivale a 180 minutos. Então, substituindo o valor 180 naquela expressão lá, nós temos que vai ficar 36 vezes 180 mais 12. Aí eu tenho 36 vezes 180 dá 6.480, com mais 12 vai ficar 6.492. O questionamento que eu estava falando é o seguinte: se por acaso eu poderia, se eu sei em 60 minutos, se daria o mesmo valor, eu só multiplicando por 3 aqui. Esse valor não dá igual, então você pode conferir depois, multiplicando, você vai ver que não dá igual, né? Então por isso você tem que utilizar realmente a expressão. Próxima atividade, ó. Nós temos esse aqui, ó. A produção de peças da indústria é dada pela expressão P igual a 400H menos 28, onde P é a quantidade de peças produzidas durante H horas trabalhadas por dia, né? Quantas peças são produzidas trabalhando 8 horas por dia. E B, se a empresa funcionar 10 horas por dia, quantas peças serão produzidas em 6 dias? Ó, nesse caso aqui, ela é bem semelhante à anterior, né? Nós temos que substituir aqui pela quantidade de horas e depois, agora nesse caso, a gente vai poder multiplicar por 6, que aqui, essa expressão ela diz que a quantidade de horas é por dia. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver. Daqui a pouco nós voltamos para conferir o resultado.
bem, estamos voltando agora. Primeiramente, vamos ver quantas peças são produzidas se a empresa trabalhar 8 horas por dia, né? Tudo bem. Tendo tempo H igual a 8, só substituir o H pelo 8, né? Eu tenho aqui, ó, P é igual a 400 vezes 8 menos 28. 400 vezes 8, 400 vezes 4 vezes 8 é 32, com 2 zeros, 3.200, né? Menos 28. Que o P vai ser igual a 3.172. Trabalhando 8 horas por dia, a empresa produz 3.172 peças. Agora, na letra B, é perguntado quantas peças seriam produzidas se a empresa trabalhasse 10 horas por dia durante 6 dias. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, calcular a produção diária, em seguida, multiplica por 6. Ó, sendo P igual, H igual a 10, é só multiplicar 400 vezes 10, dá 4.000, menos 28, dá 3.972. Agora, multiplicando 3.972 por 6, nós temos o total de 23.832 peças produzidas em 6 dias. Bem, pessoal, ó, hoje nós vamos encerrando por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido bem, tenham aprendido tudo, tenham compreendido tudo que foi passado hoje e estudem mais em casa e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós continuaremos fazendo revisões sobre os conteúdos que vimos anteriormente, tá? Especificadamente na aula de hoje nós iremos fazer a revisão sobre métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Nesse momento eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês, ou uma folha, peguem caneta, lápis, pincel, borracha, enfim, tá bom? Para responder umas questõezinhas que nós iremos fazer nessa aula, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a aula. Perfeito, pessoal. E a nossa primeira questão trata aí sobre os métodos contraceptivos, tá bom? Bom, e o enunciado da questão fala o seguinte: os métodos contraceptivos, tá, garantem a proteção contra uma gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, que são denominados aí pela sigla de ISTs, tá? O I vem de infecções, o S de sexualmente e o T de transmissíveis, tá bom? Marque a alternativa que indica corretamente o nome de um método que garante a proteção contra IST. Olha só, método eficaz na proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? Então eu vou dar um minutinho para vocês tentarem responder essa questão aí na casa de vocês, tá bom? E aí vocês anotam a alternativa no caderno para conferir depois, tá certo? Então nos vemos daqui a alguns instantes.
Pois bem, pessoal, então voltamos. Vamos aqui à nossa resposta. Bom, então qual que é o método contraceptivo que é eficaz aí, que garante a proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis? Vamos lá. É o DIU. DIU, lembrem-se, é a sigla de dispositivo intrauterino, tá? Esse dispositivo é esse aqui, olha só. Vou marcar aqui para vocês observarem. É esse dispositivozinho aqui, tá? O DIU, ele é colocado por um médico, tá? Ginecologista, dentro do útero lá da mulher, e aí ele vai agir de duas formas. Ou ele vai impedir que o zigoto se fixe lá na parede uterina, ou ele vai inibir a motilidade dos espermatozoides, tá? Ele pode agir tanto dessa forma, vai ter DIU que vai agir para isso ou para aquilo, tá? Mas o DIU, pessoal, ele não é um método contraceptivo para proteção de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Porque vai continuar acontecendo o contato lá de líquidos tanto do homem quanto da mulher, tá bom? Então vai haver as trocas e aí não é um método eficaz na proteção de infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Alternativa B, pílula do dia seguinte. Também não é um método contraceptivo, tá? Que é eficaz na proteção aí de doenças sexualmente transmissíveis. Porque a pílula do dia seguinte é mais ou menos como um mix de hormônio, tá? Que vai impedir lá que se porventura houve a formação de um zigoto, se porventura houve o processo de fecundação, esse zigoto se implante lá no útero, tá? Então também não é um método eficaz aí na proteção de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Porque vai continuar tendo contato, continuar havendo trocas, então não é um método eficaz contra a proteção de ISTs, tá bom? Diafragma, também não, tá? O diafragma, para quem não conhece, ele é esse dispositivozinho aqui amarelo, tá? Que eu tô mostrando aí para vocês na tela, tá? Então, o diafragma, ele é colocado no finalzinho do canal vaginal, tá? Certo? Eu até falei do diafragma na nossa aula de métodos contraceptivos. E aí ele tá lá no final do canal vaginal impedindo que os espermatozoides passem, tá bom? Para o útero, para as tubas uterinas, impedindo com que a fecundação ocorra. O diafragma, ele não é um método que previne aí as infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Vai continuar havendo trocas de líquidos, vai continuar havendo essas trocas aí de substâncias, tá bom, pessoal? Então, não protege contra infecções sexualmente transmissíveis também. Letra D, camisinha. Sim, a camisinha é um método, é o único método contraceptivo, tá? Tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina, que protege, que garante a proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom, pessoal? Então, a resposta da nossa questão, letra D de dado. Opa, tem letra C aqui, tá? Só que tá errado. A resposta correta é letra D, camisinha, tá bom, pessoal? E coito interrompido? Não, também não protege contra infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Que apesar de que a ejaculação não acontece diretamente dentro do canal vaginal, no coito interrompido, mas ainda há trocas de substância, tá bom? Então, não previne contra infecções sexualmente transmissíveis. O único método de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. Perfeito? Então, resposta aqui da nossa questão não é letra C, tá? Letra D de dado. Tá bom, pessoal? Pois bem, então vamos para a nossa próxima questão. E a próxima questão fala o seguinte: as pílulas anticoncepcionais combinadas apresentam 2 hormônios sintéticos que impedem a ovulação. Os hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais combinadas são, lembrem-se, quem usa pílulas anticoncepcionais são as mulheres, tá bom? Então são hormônios femininos, lembrem-se disso. Vou dar um minutinho para vocês tentarem responder essa questão aqui, tá certo? E aí, já já a gente volta com a resposta, tá bom? Então nos vemos daqui a alguns instantes.
Perfeito, pessoal, então voltamos. Vamos lá para a resposta da nossa segunda questão, tá? Então, quais são os hormônios que estão presentes nas pílulas anticoncepcionais? É a testosterona e a progesterona? Não. Essa alternativa está errada, porque a testosterona, tá? Testosterona é um hormônio, só que é um hormônio masculino, tá bom? Letra B, testosterona e adrenalina? Nada a ver. Testosterona é um hormônio masculino e a adrenalina não é um hormônio que está relacionado aí com o sistema genital, não é um hormônio sexual, tá? Adrenalina e noradrenalina? Também não são hormônios que estão relacionados aí, não são hormônios sexuais, tá bom? Alternativa D, progesterona e estrogênio? Sim, resposta da nossa questão, letra D de dado. Porque progesterona é um hormônio e é um hormônio feminino, tá? Estrogênio também é um hormônio e também é um hormônio feminino. Ambos são produzidos nos ovários, tá certo? E são responsáveis aí por todo o processo de maturação, tá? Dos ovários, liberação dos óvulos, tá bom? São responsáveis aí pelo espessamento da parede uterina, tá? Então, são hormônios que controlam toda essa função fisiológica do sistema genital feminino, tá bom? E aí, as pílulas anticoncepcionais, elas tem esses hormônios, tanto a progesterona quanto o estrogênio, na sua forma sintética, tá bom? E aí as mulheres geralmente tomam esses hormônios, tá? Pra ter um controle do seu ciclo menstrual, tá certo? Mas vale lembrar que esse tipo de medicação tem que ser acompanhado por um médico, tá bom? Não se automediquem, nem etc. Tem que ser acompanhado por um médico especialista que vai analisar cada caso e passar cada tipo de anticoncepcional para cada menino, tá bom, pessoal? Então, resposta da nossa segunda questão, letra D de dado, tá bom? Perfeito, vamos passar para a próxima questão. E para responder a próxima questão, é preciso ler um textinho. Então, a terceira questão fala o seguinte: leia o texto a seguir para responder essa questão. E o texto fala o seguinte: atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhes permitam um planejamento familiar com determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento, com altos níveis de pobreza, existem dificuldades no controle da gravidez, pois faltam programas de orientação sexual, educacional e condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormônios que impedem a ovulação, outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação do ovócito, e ainda há os que também servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs, também denominadas, tá? A denominação mais correta para doenças sexualmente transmissíveis são infecções sexualmente transmissíveis. Esse termo de doenças é um termo que está mais ultrapassado, tá? São infecções sexualmente transmissíveis, causadas por uma série de micro-organismos, tá bom? Então vamos lá, aqui é o enunciado aqui da questão. Os métodos contraceptivos tratados no texto são respectivamente, vamos lá, vamos voltar aqui ao texto. Olha só, o texto traz aqui, ó, combinação de hormônios. Então, em primeiro lugar, hormônios que vão impedir a ovulação. Outros vão ser cirúrgicos, tá? Então, cirúrgicos, segundo lugar, impedindo a fecundação do ovócito. E ainda aos que servem como prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, que a sigla correta é IST, infecção sexualmente transmissível, tá bom? Então, hormônio cirúrgico e que previne contra as ISTs. Vamos lá, aqui é a nossa resposta. Alternativa A, preservativo, camisinha, pílulas anticoncepcionais e dispositivo intrauterino. A camisinha é um método hormonal, pessoal? Não, né? Então já anula aí a alternativa A. A B aqui também traz preservativo, camisinha. Também não é um método hormonal, então já anula aqui a letra B também. Letra C, tabela, dispositivo intrauterino e laqueadora.
O método de tabelinha não é um método hormonal, tá? É um método comportamental, que a mulher vai analisar todo o seu ciclo, tá? E aí é um método comportamental, tá bom? Então também anula aqui a letra C, beleza? Pílulas anticoncepcionais, olha só, pílulas anticoncepcionais em primeiro lugar, então sim, um método hormonal. Laqueadura, também, olha só, laqueadura é um método cirúrgico, tá bom? E preservativo, que é a camisinha que previne contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, letra D é a nossa resposta. Vamos ver por que a letra E não é a nossa resposta. Pílulas anticoncepcionais, sim, né? É um método hormonal. Laqueadura também é um método cirúrgico. E tabela? Não. Tabela não previne contra infecções sexualmente transmissíveis, tá? Como eu falei, é um método comportamental, tá certo? Então, resposta aqui da terceira questão, letra D de dado, tá bom? Então, vamos para a próxima questão, quarta questão. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em método de barreira, dispositivo intrauterino, métodos hormonais, métodos cirúrgicos, métodos naturais ou de abstinência periódica, tá? Que são os métodos comportamentais, para quem não sabe, que é o método de abstinência periódica. Quais dos métodos a seguir é considerado um método de barreira? Olha só, método de barreira, tá bom? Então, existem 3 métodos aí contraceptivos, tá? Os comportamentais, tá bom? Os hormonais e os cirúrgicos. E ainda tem os de barreira, tá bom? Então, existem esses 4 métodos aí contraceptivos. Beleza, pessoal? Então, qual desses métodos aqui, de todas essas alternativas, é considerado um método de barreira? Vamos lá. Vasectomia? Não, vasectomia é um método cirúrgico. Lembra da nossa aula de métodos contraceptivos? A vasectomia, ela é um método cirúrgico, perfeito? Laqueadura? Também não, é um método também cirúrgico que é feito nas mulheres, tá bom, pessoal? A vasectomia é um método cirúrgico feito nos homens, tá? Em que há o corte dos ductos deferentes, tá certo? Impedindo lá que os espermatozoides passem. A laqueadura é feito lá nas tubas uterinas, impedindo aí o encontro dos espermatozoides com o óvulo, tá? Então são métodos cirúrgicos, beleza? Então não é método de barreira. Tabelinha. Tabelinha não é um método de barreira, é um método comportamental, onde a mulher vai analisar lá todo o seu ciclo menstrual, ela vai prever quando que ela vai estar ovulando e etc, tá bom? E aí nesses períodos em que a mulher está ovulando, não mantém relação sexual, e aí é um método comportamental, tá bom? Diafragma, diafragma, olha só, é um método de barreira, tá bom? Então, possível resposta aí para nossa quarta questão, letra D. Letra E, anticoncepcional injetável? Também não, tá? Anticoncepcional não é um método de barreira, é um método hormonal, tá bom? Então, resposta da nossa quarta questão, letra D de dado, tá certo? O diafragma. Apesar de não ser um método que previne contra as ISTs, tá bom? É um método que vai barrar os espermatozoides, impedindo aí o encontro dos espermatozoides com os óvulos, beleza? Então, essa era a nossa resposta. Letra D, tá bom? Então, vamos passar para a próxima questão. E a quinta questão fala o seguinte. Contracepção significa impedir a formação da célula ovo ou zigoto. Um dos métodos utilizados é a vasectomia ou esterilização cirúrgica masculina, no qual corta e amarra os canais deferentes. É um método regulamentado pela Constituição Federal por meio da Lei de 1996, artigo 226. A esterilização cirúrgica masculina é um método que, 2 pontos. Então, como nós já falamos sobre vasectomia aqui, tá certo? Eu vou deixar essa questão aí uns minutinhos na tela, 1 minutinho na tela para vocês tentarem responder, tá bom? E aí vocês anotam a alternativa no caderno de vocês, que vocês acham que é a resposta, e aí a gente confere daqui a alguns instantes, tá bom?
Perfeito, pessoal, então voltamos. Então vamos lá ver se vocês acertaram essa questão aqui sobre vasectomia. Vamos lá. A vasectomia, que é a esterilização cirúrgica masculina, ela impede a passagem de espermatozoides? Sim, né? Então, possível resposta aí da nossa quinta questão. Letra A. Vamos ver por que as outras não podem ser. Constitui uma proteção contra doenças sexualmente transmissíveis? Não. Tá? A vasectomia, ela não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, porque continua havendo trocas lá de substâncias, tá bom, pessoal? Então, não é um método que previne aí contra as ISTs, tá? Interfere na capacidade sexual masculina? Também não tem nada a ver, tá certo? Letra D. O homem deixa de ser fértil devido à paralisação da produção de espermatozoides pelos testículos? Não, tá? Os espermatozoides, eles continuam sendo produzidos nos testículos, tá? Os testículos ficam intactos. O que é cortado na vasectomia são os ductos deferentes, tá? É feito um corte e aí impede a passagem dos espermatozoides, tá bom? Letra E, inibe a produção do hormônio testosterona pelos testículos? Nada a ver, a testosterona também continua sendo produzida lá pelos testículos, tá bom? Então, resposta da quinta questão, letra A, tá bom? Sexta questão. Sobre o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa incorreta. Então, olha só, alternativa incorreta, tá bom? Vamos lá. Letra A. A camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas infecções sexualmente transmissíveis. Olha só a possível resposta aqui da nossa sexta questão. Então, vamos ver por que as outras não podem ser aqui a nossa resposta. Letra B. O uso de anticoncepcionais orais, método hormonal, tá? Além de prevenir a gravidez, sim, previne a gravidez. É eficaz contra a proteção aí de ISTs? Não, tá? Os métodos hormonais não são métodos de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Porque ainda há trocas de substâncias, tá bom? Entre o homem e entre a mulher. Perfeito? Letra C, por que não pode ser? De todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra ISTs. Letra D, a camisinha, quando usada corretamente, é um método contraceptivo de proteção contra ISTs mais seguro. Então, olha só, letra A tá correto, a camisinha é um método que previne tanto gravidez contra ISTs, tá certo, pessoal? Letra C também tá correto, tá? De todos os métodos contraceptivos existentes, a camisinha é o mais eficaz. Na verdade, é o único que protege contra infecção sexualmente transmissível, tá certo? E quando usada corretamente, é um método contraceptivo e também que protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, a única alternativa aí que está errada, tá? É a letra B de bola, tá bom, pessoal? Vamos lá, sétima questão. A respeito das doenças sexualmente transmissíveis, marque a questão correta. Então, alternativa correta aí, vamos lá. Letra A. Todas as doenças sexualmente transmissíveis são caracterizadas pelo aparecimento de lesões. Será? Em todas as infecções sexualmente transmissíveis aparecem lesões? Não, né? Algumas não aparecem lesões. Exemplo, AIDS, tá? A AIDS é uma infecção sexualmente transmissível, na realidade é uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Que não aparece lesão, tá bom? Então, não necessariamente em todas as infecções sexualmente transmissíveis vai aparecer lesão, perfeito? Vamos lá. Letra B. A camisinha só é eficiente como método para proteger contra a gravidez? Não, tá? Alternativa errada, porque a camisinha é um método contraceptivo que vai prevenir tanto a gravidez quanto as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Letra C. Uma mulher grávida pode transmitir uma doença sexualmente transmissível ao seu filho? Sim, tá? A mulher grávida, ela transmite aí essa doença sexualmente transmissível, pode transmitir por diversos fatores, mas principalmente às vezes pelo parto, tá? Então, pode ser que a doença seja transmitida ao filho, tá bom? Então, possível resposta aí da nossa sétima questão é a letra C, tá bom? Letra D. Toda DST é transmitida
exclusivamente por relação sexual? Não necessariamente, tá? As ISTs, elas também podem ser transmitidas por outras formas, como, por exemplo, aí, compartilhamento de seringas, tá bom? Transfusão sanguínea, uso de alguns objetos de higiene pessoal. Então, tudo isso pode transmitir aí as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, a alternativa D está errada. A AIDS, a sífilis e a gonorreia e a anemia são doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível, a sífilis também é, a gonorreia, só que a anemia não é sexualmente transmissível, tá bom? Então, por isso que a letra E está aí incorreta. Então, resposta da nossa 7ª questão, letra C de cachorro, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. 8ª questão. E o enunciado da questão fala o seguinte: o HIV é o vírus causador da AIDS. Essa doença deixa a pessoa mais suscetível a doenças chamadas de oportunistas, porque o vírus ataca o... Alternativa A, sistema circulatório? Não é isso. O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, não ataca o sistema circulatório, tá bom? Sistema muscular? Também não, tá? O HIV, ele não ataca o sistema muscular. Olha só. Letra C, sistema imunológico? Sim, o HIV, ele vai atacar as células do sistema imunológico, as células de defesa do nosso corpo. E aí é por isso que o indivíduo que possui AIDS, ele fica mais suscetível às doenças oportunistas, tá? Porque as células de defesa deles estão lá infectadas pelo vírus HIV, tá? Então, as doenças, as outras patologias que porventura acometerem aquele indivíduo, o indivíduo que tiver AIDS, tá bom? Ela não vai ser, aquelas patologias não vão ser combatidas pelas células de defesa como seriam em um indivíduo que não tem o sistema imunológico comprometido, tá bom? Então, é por isso que os indivíduos, eles ficam mais suscetíveis às doenças chamadas de oportunistas, beleza? Então, resposta da nossa questão, letra C, tá? Por que que não é o sistema urinário? Nada a ver, tá? O vírus não ataca o sistema urinário. E letra E, sistema digestório, também não, tá? O vírus HIV ataca o sistema imunológico, as células de defesa do nosso organismo, tá bom, pessoal? Pois bem, vamos lá para a próxima questão, 9ª questão. E o enunciado fala o seguinte: nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir quando uma pessoa apresenta alguma DST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marque a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças. Então, a única alternativa que não garante a prevenção. Usar camisinha em toda relação sexual? Usar camisinha previne contra ISTs? Sim, tá bom? Então, não é essa a resposta. Nunca compartilhar seringas? Também não é a resposta, porque o compartilhamento de seringas pode aí ser uma causa da transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Não compartilhar objetos de uso pessoal? Também não, tá? Porque, por exemplo, lâminas de barbear. Pode ser que aquele indivíduo se cortou com a lâmina de barbear, aí a pessoa pega emprestado. Pode ser que sim, acabe infectando, tá bom? Com as DSTs. Não compartilhar roupas íntimas? Também não, tá certo? Porque a utilização, o compartilhamento de roupas íntimas também é outro método aí que o indivíduo pode se infectar com a IST, tá bom? Letra E, utilizar sempre métodos comportamentais, olha só, métodos comportamentais, como por exemplo, tabelinha e coito interrompido? Não, nada a ver, porque nesses métodos comportamentais ainda há trocas de substância. Então, errado aqui a letra E, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Fizemos aí uma revisão sobre os métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido e revisado tudo sobre métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Então, foi isso, gente. Forte abraço, um grande beijo e até a próxima aula.